Enquanto isso, do outro lado da cidade, um cientista está trabalhando em um projeto bizarro. Ele convidou Kevin e a Clara para serem cobaias do seu novo experimento, um sérum. Então, entrega um copo com limonada geladinha para cada um. O Kevin toma a dele rapidinho, mas a Clara espera, apreensiva, para observar se o colega não sente algum efeito colateral. Após 2 horas, nada acontece. Então, ela toma a limonada dela e 2 minutos depois fica com a pele verde. Se as 2 bebidas continham o sérum, por que só a Clara foi afetada? O sérum estava no gelo. Como o Kevin tomou a limonada dele rapidinho, nem chegou a provar o negócio. A Clara sai correndo do laboratório horrorizada. Ela entra no carro e acelera. Enquanto dirige por uma rodovia comprida e deserta, um dos pneus fura. Ainda bem que ela tem o step no porta-malas. Mas há um problema. Não há porcas para prender o pneu reserva. O que a Clara deve fazer? Desparafusar uma porca de cada uma das 3 outras rodas e usá-las para prender o step. Isso será suficiente para chegar à borracharia mais próxima. Enquanto a Clara está colocando o step, o cientista a alcança. Ele entrega 4 pílulas e diz que aquela é uma cura complexa para o sérum da cara verde. 2 pílulas são um antídoto e as outras 2 são o catalisador que o ativa. A Clara precisa tomar uma de cada, de uma só vez. Se engolir 2 iguais, ficará com o rosto verde para sempre. Assim que o cientista entrega as pílulas, tropeça e os remédios se misturam. E o pior é que eles são idênticos. O que a Clara deve fazer? Abrir as pílulas, retirar o pó delas e misturar tudo. Depois dividir em 2 partes. Cada metade terá a mesma quantidade de catalisador e de antídoto. 2 colegas de quarto, a Débora e a Raquel, estavam voltando para casa depois de fazerem suas compras semanais. A Débora não parava de reclamar do peso das sacolas. Então a Raquel lhe disse: "Não entendo por que você está chateada. Se você me desse uma das suas, eu teria 2 vezes mais sacolas do que você. E se eu lhe desse uma das minhas, teríamos o mesmo número de sacolas." Quantas sacolas as meninas carregavam? A Raquel carregava 7 sacolas, enquanto a Débora levava apenas 5. O João, assistente do detetive Oliveira, estava atrasado para o trabalho. Ao chegar, contou ao chefe a seguinte história: "Eu estava dirigindo na rodovia quando vi um homem inconsciente caído do lado esquerdo. Eu peguei e o levei para o hospital mais próximo. Finalmente, o cara voltou a si. Ele me disse que tinha sido expulso do veículo em movimento. A bolsa com todo o dinheiro e documentos dele foi deixada dentro. Mas o detetive Oliveira disse que o homem estava mentindo. Como ele descobriu isso?" Se o homem realmente tivesse sido empurrado para fora do carro, ele estaria caído do lado direito da estrada, não do lado esquerdo. O Caio estava morrendo de fome. Então, encontrou um simpático restaurante que servia hambúrgueres e comprou um. Depois que a garçonete trouxe seu pedido, o cara foi ao banheiro para lavar as mãos, mas quando voltou, seu lanche tinha desaparecido. Ele olhou ao redor da lanchonete e entendeu quem havia afanado seu almoço. Você consegue descobrir? Foi a jovem que tem um cachorro sentado nos pés dela e está farejando o ar. Se ela estivesse apenas tomando café, que é o que está fingindo fazer, o cachorro não estaria tão interessado nela. A Mari estava passeando pelo parque quando avistou um cachorro faminto. A mulher decidiu compartilhar seu lanche com o animal. Infelizmente, havia um riacho entre ela e o vira-lata. A Mari se agachou para atrair a atenção do doguinho e lhe mostrou a comida. Em um piscar de olhos, ele estava ao lado dela. Não havia ponte sobre o riacho e ainda assim o cachorro não estava molhado. Como isso foi possível? Acontece que é inverno e o riacho estava congelado. Um rico empresário desapareceu do escritório dele. A única coisa que deixou para trás foi um bilhete com os números 6, 4, 9, 10 e 11 e um calendário. A polícia tem 5 suspeitos: o Jaime, o Marcos, a Carol, o Jason e a Laura. Quem sabe alguma coisa sobre o desaparecimento do homem?
é o Jason. Os números significam os meses do ano e as primeiras letras desses meses compõem o nome do culpado, Jason. O Matheus comprou um smartphone novo e uma capinha para ele. O total deu R$310. O aparelho custou R$300 a mais do que a capinha. Quanto o Matheus pagou pelo telefone? Ele pagou 305. O Antônio estava dando uma festa. 3 horas depois que ela começou, vários convidados se aproximaram dele e perguntaram onde poderiam carregar seus telefones. Infelizmente, havia apenas uma tomada na casa dele. O cara verificou todas as réguas de tomada que tinha. Ajude-o a descobrir quantos telefones ele consegue carregar por vez. O Antônio pode carregar 8 telefones. Veja, uma régua tem o fio cortado. A que tem uma entrada é realmente inútil. Uma delas não tem nenhum fio. A outra não tem um buraco para plugue. Além disso, um soquete em cada uma das 2 réguas será usado pelos plugs das outras. Um rico empresário chamou a polícia. Ao chegar ao escritório pela manhã, ele lembrou que havia deixado vários documentos importantes no cofre de casa. Então enviou seu secretário João para pegá-los. Mas o cara ligou meia hora depois, dizendo que o cofre estava aberto. Os documentos ainda estavam lá dentro, mas todo o dinheiro havia desaparecido. A polícia examinou o escritório da casa do empresário. Os policiais tentaram encontrar algumas impressões digitais, mas absolutamente nada. O detetive tinha 3 suspeitos: o João, o Marcos, que era sobrinho do empresário, e a governanta. O João disse que ligou para o chefe assim que viu o cofre. O Marcos falou: abri a porta para o João, depois fui para o meu quarto e só descobri o que aconteceu depois que ele me ligou. A governanta afirmou para a polícia que estava muito ocupada com suas tarefas e não tinha ido ao escritório desde a noite anterior. Quem pegou o dinheiro? Foi o secretário. Não havia impressões digitais na sala, mas o João estava lá e definitivamente tocou em coisas diferentes. Se ele não fosse culpado, não teria limpado suas impressões digitais. Você consegue encontrar um dinossauro diferente dos demais? Certo, é este aqui. Ok, Sherlock, é a sua vez. Eric, Samantha e Charlotte estavam jogando vôlei na praia. Estava muito calor e um dos amigos convidou os outros para irem nadar no mar. Um deles não pode nadar porque, bem, ele é um robô. Tá legal. Você consegue adivinhar quem? É a Samantha. Primeiro, ela é a única que não está suada ou com as bochechas vermelhas por causa do calor. Além disso, pode parecer que ela está usando um pequeno colar, mas na verdade é uma porta USB. Isso permite que ela fique conectada. Sabe como é? Jane estava voltando do trabalho de ônibus. Ela estava cansada depois de um longo dia, mas não conseguia se sentar porque o ônibus estava muito lotado. Alguns dos outros passageiros estavam agindo de maneira estranha e ela ficou com medo que eles pudessem ser zumbis. Quais passageiros são zumbis? Existem 2 zumbis no ônibus. O homem à direita tem uma bandagem no braço e a mulher ao lado da janela está grunhindo. Eu posso descer aqui. Tô falando sério. O João adora fazer apostas com os amigos. Na sexta-feira passada, ele apostou que poderia colocar uma garrafa no meio da sala e rastejar facilmente para dentro. Dessa vez, ninguém pensou que ele teria alguma chance de completar o desafio. Então seus amigos tinham certeza de que venceriam. De alguma forma, o João ganhou a aposta novamente. Como ele conseguiu fazer isso? Ele disse que poderia colocar uma garrafa no meio da sala e rastejar para dentro. Ele não mencionou se ele iria rastejar para dentro da garrafa ou da sala. Então, ele entrou na sala sem problemas e ganhou a aposta. Esse João é mesmo safado. Na mesa, há uma fileira de 6 xícaras. As 3 primeiras estão vazias, mas as xícaras 4, 5 e 6 estão cheias. Você precisa mudar a ordem para que as xícaras vazias e cheias se alternem. Você só pode tocar em uma xícara e não pode empurrar ou movê-las com a ajuda de outra. Como você faz isso?
Pegue a 5ª xícara, despeje a água na xícara de número 2 e coloque-a de volta no seu lugar. A Maria estava caminhando na floresta e viu um castelo muito chique à distância. Já estava tarde, então ela pensou que poderia pedir para passar a noite lá. Quando ela bateu na porta, porém, foi atendida por um troll. E ele realmente não gostava de intrusos. Ele a capturou e a trancou em uma masmorra com 2 guardas. O troll disse que ela poderia escapar se resolvesse uma charada. Existem 2 portas na sala, uma está trancada e a outra conduz à liberdade. Os guardas sabem qual porta libertará Maria, mas ela só pode lhes fazer uma pergunta. Um dos guardas sempre diz a verdade e o outro sempre mente. Maria não sabe em qual deles confiar e só tem uma chance para ganhar a sua liberdade. Que pergunta ela deve fazer? Se Maria disser, se eu pedir ao seu colega que me mostre o caminho para a liberdade, que porta ele mostrará? Não importa qual guarda responda, ambos mostrarão a porta trancada. Alguém mentirá e mostrará a porta errada, e aquele que não mente também mostrará a porta errada, já que seria escolhida por aquele que mente. Dessa forma, Maria ficaria sabendo qual a porta errada e precisaria apenas optar pela outra. Você tem 2 cordas e uma caixa de fósforos. Se acender os 2 lados da corda, ela vai queimar por 60 minutos. Como você pode usar essas cordas para medir 45 minutos? Você precisa queimar uma das cordas de ambos os lados. Ao mesmo tempo, precisa pôr fogo de um lado da segunda corda. Quando a primeira corda queimar, a segunda corda ainda terá 30 minutos para seguir. Agora você precisa colocar fogo na segunda ponta da corda. Ela vai queimar 2 vezes mais rápido e você vai queimar as 2 cordas em 45 minutos. E o que vai acontecer em 45 minutos ainda é um mistério. Todo mundo na cidade achava que o Jack era bobo, porque toda vez que alguém lhe oferecia uma escolha entre uma moeda de 50 centavos e uma nota de R$1, ele sempre escolhia a moeda. Pessoas de toda a cidade lhe faziam essa mesma oferta, para ver se algum dia ele aprenderia. Ele nunca pegou a opção de maior valor. As pessoas na cidade não perceberam que o Jack era, na verdade, um gênio. O que havia de tão inteligente no que o Jack estava fazendo? Jack era realmente muito inteligente porque ele conseguiu que todos na cidade o cobrissem com dinheiro por nada. Enquanto ele continuasse a escolher a opção menos valiosa, as pessoas viriam e tentariam esse truque com ele repetidamente. Está vendo aquele carro? O Jack recusa notas de R$1 há mais de 10 anos e economizou dinheiro suficiente para comprar um carro. 3 homens estavam tentando decidir quem era o mais inteligente entre eles. Um transeunte aleatório se ofereceu para ajudar. Ele disse que lhes daria um enigma e quem conseguisse decifrá-lo poderia se considerar o mais inteligente. Ele disse: "Vejam esses 5 bonés em minhas mãos. 3 deles são pretos e 2 são brancos. Fechem os olhos." Os 3 homens fecharam os olhos. Ele colocou um boné preto em cada um deles e escondeu os 2 bonés brancos na bolsa. Agora vocês podem abrir os olhos. Quem adivinhar a cor do boné que está usando é o mais esperto. Os homens passaram séculos olhando uns para os outros, tentando decifrar o enigma. De repente, um deles percebeu e gritou: "Estou de boné preto." Mas como ele adivinhou? Bem, ele realmente não adivinhou. Ele tentou pensar logicamente, mas não houve uma resposta lógica. Então ele viu seu reflexo em uma poça d'água nas proximidades. Depois do jantar, o Pedro e a Beth foram passear no parque. Eles estavam tão focados um no outro que se perderam completamente. E então começaram a procurar uma saída e chegaram a essa estranha encruzilhada. Havia 4 estradas diferentes, cada uma tinha um sinal, mas os sinais não tinham palavras. Ainda assim, eles souberam qual caminho seguir. E você? Este é a única mão direita. 5 meses depois, a Beth foi morar com o Pedro. Eles dividiram a casa da família com os 3 irmãos do Pedro. Um dia, a Beth comprou um skate novo como presente de aniversário para o Pedro. Era uma surpresa, então ela o trancou no porão e foi comprar alguns mantimentos para o jantar. Quando voltou, o skate não estava lá. Ela percebeu que um dos 4 irmãos deve ter pregado uma pegadinha nela. O Pedro disse que não tinha visto nada. O João disse que viu o skate enquanto passava pelo porão, mas ele estava com pressa para chegar ao treino.
O Márcio disse que passou o dia lá embaixo fazendo biscoitos para seu clube de ciências. E o Bruno disse que estava em uma viagem de negócios. Quem está por trás do misterioso desaparecimento? O João. A Beth trancou a peça. Significa que ele não poderia ver o skate a menos que a invadisse. Os irmãos do Pedro chegaram em casa depois do trabalho e o encontraram na cozinha. O cara estava ansioso, pois a Beth estava desaparecida. Os irmãos pediram que ele contasse tudo em detalhes. O Pedro disse: "Bem, ela fez para mim um bolo de aniversário com sorvete esta manhã. Eu queria experimentar, mas ela disse que comeríamos à noite. Discutimos um pouco e então fui trabalhar. Quando voltei, ela tinha desaparecido." Assim que os irmãos ouviram a história do Pedro, o chamaram de mentiroso. Por quê? Ele disse que a Beth tinha feito o bolo de manhã, então por que o sorvete ainda não derreteu? O Pedro conseguiu um emprego como professor de química. Espere, quem roubou o dinheiro dele? Ele encontrou as impressões digitais de uma única pessoa na carteira, as dele mesmo. Ele questionou seus 3 colegas. A professora de matemática Jennifer disse que estava almoçando. A professora de história Bia disse: "Eu não me sentia bem ontem, então fui para casa mais cedo." E o professor de inglês Samuel disse que estava conferindo a lição de casa de seus alunos na sala de aula. Quem é o ladrão? A professora de história. Ela usou luvas para roubar o dinheiro e depois jogou no lixo. A Beth e o Pedro estavam andando pela rua. De repente, eles encontraram um cara de aparência estranha. Ele se apresentou como mágico e perguntou: "Vocês querem ficar ricos? Descubram este código de 3 dígitos e o dinheiro é seu." Deu-lhes uma mala pesada com um cadeado de combinação e um pedaço de papel com o seguinte enigma. Na primeira linha, um número está correto e no lugar. Na segunda linha, nenhum está correto. Na terceira, 2 números estão corretos, mas em lugares errados. Na quarta linha, um número está correto, mas no lugar errado. E na quinta linha, um número está correto, mas no lugar errado. Você consegue ajudá-los? Dá para usar diferentes abordagens para desvendar esse enigma. A mais fácil é começar com a afirmação B. Nenhum desses dígitos está correto. Portanto, podemos excluir os números 5, 3 e 0. Na afirmação C, nos dizem que 2 números estão corretos, mas nos lugares errados. Podemos concluir que os números 1 e 7 estão no código final, mas ainda não sabemos a ordem. Agora, vamos dar uma olhada nas afirmações D e E. Em ambas, um número está correto, mas no lugar errado. Já sabemos que 7 está no código. Isso significa que o dígito restante não pode ser 6, e então deve ser 8. Veja novamente a afirmação A. Como o número correto é 8, ele também deve ser colocado corretamente. Na afirmação C, temos 2 números corretos, mas eles estão nos lugares errados. Como a terceira posição no código já está ocupada pelo 8, temos apenas uma opção. 7 deve ser o primeiro e 1 deve ser o segundo. Então o código correto é 718. O Pedro e a Beth abriram a mala. Tinha 50 milhões de dólares dentro. Eles largaram seus empregos e saíram de férias imediatamente. Eles se hospedaram em um hotel chique e foram para o quarto descansar um pouco depois de um voo longo e exaustivo. À noite, desceram para jantar em um bonito restaurante chinês. Mas um dos clientes não é humano. Você consegue identificar qual deles? Dê uma olhada no prato desse cara, não parece comida humana. Quando a Beth e o Pedro voltaram para o quarto após a refeição, descobriram que todo o dinheiro e aparelhos haviam sumido. A gerente de segurança do hotel fez a mesma pergunta para 3 hóspedes. O que você estava fazendo nas últimas 2 horas? O Daniel disse que passou a noite toda na área da piscina. A Cláudia disse que estava relaxando em seu quarto com suas melhores amigas e não teve nada a ver com o roubo. E o Henrique disse que tinha acabado de voltar de uma festa em outra parte da cidade. Quem é o ladrão?
a Cláudia. A gerente de segurança não mencionou nenhum roubo e ela começou a dar desculpas imediatamente. O Samuel estava caminhando nas montanhas quando encontrou uma linda garota e passou o dia inteiro com ela. À noite, percebeu que nem sabia o nome dela, então a convidou para sair no dia seguinte. A jovem concordou, mas apenas se ele adivinhasse o nome dela. O cara ficou chateado, mas, felizmente, ela também gostou dele e escreveu algo em um pedaço de papel. Era uma dica. Você consegue descobrir o nome dela? Ignore os números e olhe para as letras. Juntas, elas formam o nome Regina. O Samuel alugou uma cabana em uma bela praia deserta e ligou para a Regina, a convidando para ir com ele. Mas ela disse que havia quebrado a perna. O cara ofereceu ajuda e a convidou para ficar em sua casa até que se recuperasse. Ele a levou para a cabana nos braços como um verdadeiro cavalheiro. A Regina estava com fome e pediu que o rapaz fosse comprar comida. Quando voltou, viu que alguém havia roubado sua casa. A garota disse que estava dormindo e não tinha visto os ladrões. Ele chamou a polícia e disse: "Acho que minha nova namorada é uma ladra." Por que o cara pensou isso? Dê uma olhada no gesso. No início estava na perna direita, mas agora está do lado esquerdo. A polícia prendeu a Regina, além de 3 homens suspeitos. O Jairo diz que estava passeando com o cachorro dele por ali. O Bruno falou que estava tirando fotos para o seu blog. E o Fred afirmou que sempre surfava naquela praia. Você consegue adivinhar qual deles é cúmplice de Regina no roubo? É o Bruno. Dá uma olhada no braço dele. Tem uma tatuagem com o nome da Regina. Na noite seguinte, os guardas da prisão interceptaram uma carta da Regina para o Bruno, mas ela estava criptografada e a tinta ficaria invisível em 10 segundos. Você consegue decifrar o código e descobrir o plano? Ela diz: "Fuja hoje à noite." A Emília estava andando na floresta e se perdeu. Algumas horas depois, ela encontrou uma cabana assustadora e bateu na porta. Uma bruxa abriu a porta e convidou a garota para entrar. Ela estava dando uma festa de aniversário e trancou a porta. Então disse para a garota: "Eu vou deixar você ir apenas se me ajudar a dividir estas 3 barras de chocolate igualmente entre meus 5 amigos." Como a Emília pode cumprir essa tarefa e escapar? Ela deve quebrar cada uma das barras em 5 pedaços. Dessa forma, todos receberão 3 pedaços. A Emília está saltando de paraquedas e tem que pousar agora. Existem 4 locais de pouso: uma floresta tropical cheia de crocodilos e outros animais selvagens. Um poço profundo do qual ela não seria capaz de sair. Um vulcão em erupção e um deserto quente sem água. Qual a garota deve escolher? A última. Olhe para a foto com atenção. Há uma cidade próxima. A Emília conheceu Samuel pela internet. Eles gostaram um do outro e concordaram em se encontrar na vida real. Ele disse que usaria um chapéu azul. Quando a garota chegou ao café, viu 3 caras usando chapéus azuis. Eles estavam parados de costas, de forma que não era possível ver seus rostos. Você pode ajudar a Emília a descobrir qual é o Samuel? Dê uma olhada no espelho na parede. O primeiro cara tem uma aliança de casamento. O segundo está usando o uniforme da cafeteria. Deve ser garçom e não cliente. E o terceiro é o Samuel. Ele está segurando uma rosa, pronto para o encontro. Só que o Henrique era apaixonado pela Emília desde que era aluno do primeiro ano. Finalmente, ele tomou coragem e a chamou para sair. Mas ela disse não, porque tinha namorado, o Samuel. Ele ficou muito chateado. Um dia a Emília estava voltando para casa e, de repente, 3 caras se aproximaram dela, pois queriam pegar seu dinheiro. Mas a garota não tinha nada e não sabia o que fazer. Ela tentou ligar para o 190, mas os criminosos arrancaram o telefone das mãos dela.
Felizmente o Henrique estava passando por ali, viu o que estava acontecendo, correu até os rapazes e gritou: "Fiquem longe dela! Eu chamei a polícia!" Um dos criminosos gritou: "Vamos, o Henrique chamou a polícia!" E os caras fugiram. A Emília disse: "Me deixe em paz, Henrique, isso foi ridículo." Por que ela disse isso? A garota percebeu que tinha sido uma armação. Caso contrário, como ele saberia o nome do Henrique? O Samuel queria dar para ela um presente perfeito no ano novo, mas não tinha absolutamente nenhuma ideia do que comprar. Ele decidiu verificar o que ela salvou no carrinho de compras do seu laptop. Quando a garota foi tomar banho, ele entrou escondido no quarto dela e ligou o computador, porém não sabia a senha. Felizmente, havia um bilhete ao lado do laptop dizendo 7337. Ele tentou, mas não funcionou. Qual é a senha? O cara deveria tentar 333-333-3-777. Voilá! Depois de atravessarem o rio, o grupo encontra um lenhador. Ele promete guiá-los para fora da mata, mas só se decifrarem sua charada. O que uma ilha e a letra G têm em comum? Assim que os jovens responderam, o lenhador explicou como chegar à estação de ônibus e desapareceu. O que eles responderam? As duas estão no meio da água. Levou tanto tempo para o grupo encontrar a estação de ônibus que eles acabaram ficando com fome. É por isso que eles resolveram comprar comida. Mas só uma dessas máquinas de venda automática é segura para usar. Qual delas? Alguém escreveu "Papa Dinheiro" nesta máquina, então ela provavelmente não está funcionando. As baratas estão rastejando em cima da comida nesta máquina aqui. Então, os jovens devem escolher a segunda máquina. Quando o ônibus chegou, os jovens perceberam que não tinham grana suficiente para comprar as passagens. Mas o motorista foi bem generoso. Ele disse: "Levo vocês de graça se conseguirem decifrar o meu enigma, que é muito simples. Em que situação o número 5 é metade de 4? A Ana respondeu esse enigma em um piscar de olhos. E você, sabe a resposta? Quando estamos falando de números romanos, o 5 é V e o 4 é IV. Os jovens se sentaram em seus lugares no ônibus. Você consegue identificar o que está estranho aqui? Esta senhora está transparente. Ela é um fantasma. Quando a Ana e a Wanda chegaram em casa, viram que alguém havia roubado a casa delas. As meninas ligaram para a polícia. Os detetives interrogaram 3 vizinhas. A Maria disse: "Semana passada, meu marido e eu fomos para as Maldivas. Ele teve queimaduras solares na praia, então voltamos antes. Acabamos de chegar do aeroporto." A Laura contou: "Acho que vi um cara suspeito com a cabeça coberta por um capuz perto da sua casa algumas horas atrás." E a Joana disse: "Meu namorado e eu comemoramos nosso aniversário de relacionamento em um restaurante. Acabamos de voltar para casa." Qual delas está mentindo? A Maria. Ela disse que seu marido havia tido queimaduras solares, mas a pele dele está normal. Ela também não parece estar bronzeada. A Ana estava em busca de um emprego novo para pagar sua faculdade. Ela enviou seu currículo para o banco da cidade e foi chamada para uma entrevista de trabalho. A agente de RH propôs um enigma para desafiar o raciocínio lógico da jovem. Imagine que você tem um número ilimitado de moedas em sua carteira. Qual é a quantidade mínima de moedas de que você precisa para que cada uma delas encoste em exatamente outras 3? Ajude a Ana a conseguir um emprego. A resposta certa é 4. Ela deve colocar 3 moedas deitadas sobre a mesa, de modo que formem um triângulo, e suas bordas encostem umas nas outras. Aí ela pode colocar a 4ª moeda no meio, em cima das demais. A Ana conseguiu um emprego no banco. Quando seu primeiro dia de trabalho acabou, ela foi para casa, mas no caminho deu falta do celular.
Ana voltou pro banco e pegou o aparelho, mas ouviu um barulho estranho vindo do cofre. Ela foi até lá e viu esses 3 homens dentro da sala. Percebeu na hora que um deles era impostor. E você, sabe qual deles é o impostor? O terceiro cara não parece ser um ladrão. Veja, ele tem um distintivo da polícia. Ele só pode ser um oficial disfarçado. Os ladrões fugiram e trancaram a Ana e o policial dentro do cofre. Agora eles precisam resolver este enigma para destravar a porta. Eles têm que encontrar uma forma de conectar essas 9 estrelas usando apenas 4 linhas e sem levantar a mão. Você pode ajudá-los a fazer isso? Essa tarefa exige criatividade, e esse formato aqui cumpre todas as exigências. Mas quem sabe você encontrou uma solução melhor? A Ana comprou flores para presentear sua irmã pelo aniversário dela. Ela estava caminhando pela rua, segurando o buquê. De repente, um homem mascarado chegou, agarrou o buquê e entrou correndo em um restaurante ali perto. A Ana começou a chorar. Uma viatura da polícia estava patrulhando a área e parou perto dela. A Ana contou para o policial o que havia acontecido. Eles entraram no restaurante juntos para pegar o criminoso. Havia 4 homens com buquês muito parecidos. E aí, qual deles roubou a Ana? Este cara aqui. O buquê da Ana tinha um laço roxo. A Wanda deu uma festa de aniversário. Para evitar penetras, pediu ao segurança que deixasse entrar só quem soubesse um código especial. Mas o ex-namorado dela, o Henrique, que não foi convidado, bolou um plano para conseguir entrar. Ele se escondeu perto da porta e começou a ouvir com atenção. Quando o primeiro convidado chegou, a segurança disse 2. E o convidado respondeu 4. Aí o segundo convidado chegou e o vigilante disse 4. O convidado respondeu 6. O Henrique pensou que já havia ouvido o suficiente e se aproximou da entrada. O homem disse 6 e o Henrique respondeu 8. Após ouvir a resposta, o vigilante pediu ao Henrique para ir embora. Por quê? Porque não se obtém o código somando o número com 2. O segredo está na quantidade de letras da palavra. Ele deveria ter dito 4, pois a palavra 6 tem 4 letras. Quantos quadrados há nesta imagem? A resposta certa é 40. Depois do jantar, a Diana fez uma confissão. Ela era uma bruxa de verdade, mas a Vitória não acreditava em magia. E por isso a Diana lhe fez uma proposta. Se você resolver meu enigma, vou usar um pouco de magia para realizar seu maior desejo. Sou lindo no céu, sou mágico, mas não posso voar. Para algumas pessoas, eu trago sorte, para outras, riqueza. O que eu sou? Você pode ajudar a Vitória? A resposta correta é o arco-íris. A Vitória sempre quis se tornar uma cantora famosa. Ela recebeu um convite para um concurso. A Vitória cantou lindamente e ganhou o primeiro lugar. Após a apresentação, ela bebeu um copo de água nos bastidores. Depois disso, se sentiu muito mal. O gerente do concurso chamou a ambulância. Os médicos disseram que alguém a havia envenenado. A polícia interrogou 3 suspeitos e revistou suas malas. A Lilian disse: eu estava chorando no camarim, esse concurso significou muito para mim. A Jéssica disse: quem você acha que eu sou? Os cantores devem se defender. E a Rose disse: eu estava do lado de fora do auditório com a Lilian. Ela estava chorando porque havia perdido a competição. Quem envenenou a Vitória? A Lilian disse que estava no camarim, enquanto a Rose disse que elas estavam do lado de fora. Portanto, uma delas ou ambas são mentirosas.
No entanto, apenas a Rose carrega pasta de dentes, mas nenhuma escova de dente em sua bolsa. Quando a Vitória melhorou, ela conferiu sua caixa de correio e viu 3 mensagens de diferentes produtores musicais. O Tom a convidou para uma turnê pela Europa. O Juan a convidou para trabalhar em seu primeiro álbum em sua gravadora em Nova York. E a Joana mandou um convite para participar de um programa de TV. Mas apenas uma dessas ofertas é real. Você pode ajudar a Vitória a fazer a escolha certa? A mensagem da Joana é spam. Ela não menciona o nome da Vitória em nenhum lugar, e o texto inclui um link suspeito. O Juan enviou à Vitória uma foto de sua gravadora, mas há palmeiras e florestas tropicais do lado de fora da janela. Claramente não é em Nova York. Então, a Vitória deve escolher o convite do Tom. A Vitória estava voltando de um ensaio e esbarrou em um portal mágico. Ela desmaiou e acordou em uma floresta encantada. De repente, uma bruxa malvada apareceu do nada e disse para ela escolher. Se você resolver meu enigma, eu a deixo ir. E se não, você vai se perder nessa floresta para sempre. Aqui está o enigma. Eu posso ser virado e quebrado, mas nunca me movo. Posso ser fechado e aberto e às vezes removido. Você pode me selar com as mãos. O que eu sou? Infelizmente, a Vitória não conseguiu desvendar esse enigma. E você? A resposta correta é um acordo. A bruxa malvada deixou a Vitória sozinha na floresta. A Vitória vasculhou a área e encontrou 3 caminhos que levam à vila mais próxima. O primeiro caminho passa por lobos famintos. Plantas mutantes gigantes estão esperando no segundo caminho. Elas comem todos os mamíferos, incluindo os seres humanos. E o terceiro caminho está coberto com um monte de insetos e vermes. Qual caminho a Vitória deve seguir? Embora os insetos sejam nojentos, eles são os menos prejudiciais aos seres humanos, então ela deve escolher esse caminho. A Vitória ficou com muita fome e decidiu procurar comida na vila. Quando se aproximou, percebeu que os portões estavam trancados. Você pode ajudá-la a adivinhar o código? Dê uma olhada na tela. Ela requer um código de 4 dígitos. Alguém decorou os portões com esse símbolo. É uma dica. Se dividirmos esse símbolo em 4 partes, veremos que é composto por 4 2. Então a Vitória deve clicar 2222 e entrar. Quando ela entrou na vila, uma fadinha irritada a parou e disse: "Não tão rápido, senhora. Você tem que resolver um enigma primeiro. O que você deve fazer ao ver um homem verde?" A Vitória desvendou esse quebra-cabeça imediatamente. E você? Você deve atravessar a rua. A Vitória resolveu isso tão facilmente porque estava ao lado de um semáforo. Acontece que não era uma vila comum. Várias criaturas mágicas viviam juntas aqui. A Vitória entrou no clube local e pediu comida, mas o dono, o lobisomem Fred, disse: "Se você quer comer, tem que trabalhar." Agora o trabalho da Vitória é verificar a carteira de identidade dos convidados. Ela não deve deixar pessoas suspeitas ou menores de 21 anos entrarem. Dê uma olhada nessas 3 carteiras de identidade e descubra quem não deve entrar no clube. O primeiro, o vampiro, já tem 21 anos e nada parece suspeito em sua identidade, então a Vitória deveria deixá-lo entrar. E essa dama lobisomem parece bem também. A carteira de identidade deste elfo diz que ele nasceu em 31 de setembro, mas essa data não existe, portanto a Vitória não deve deixar o elfo entrar. Depois do trabalho, a Vitória foi ao supermercado local para comprar comida. Ela viu 2 moças lindas comendo comida de rua. Você sabe dizer qual delas não é humana? Dê uma olhada nesse sorvete. Carne crua? Esta senhora certamente é um lobisomem. A Vitória gostou dessa vila e decidiu ficar aqui. Ela conheceu o amor de sua vida e 2 anos depois, eles ficaram noivos. Hoje é o dia do casamento deles. Você consegue adivinhar quem é o noivo?
É o terceiro cara. Ele está usando gravata, o que significa que ele foi ao casamento. E ele está usando uma aliança também.